Programa livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo. No programa passado falamos sobre o papel da mulher no século XXI. Mas como falar da mulher sem falar do homem? Ele que tem a figura contraponto da figura feminina. Mas será que é assim ainda nos dias de hoje? O Panorama 180 Graus de hoje vai falar sobre o novo homem do século XXI. Para debatermos sobre esse assunto, trouxemos o doutor em Ciências Sociais e professor da Universidade Federal de Alagoas, João Bittencourt, e a professora de Comunicação da Unifor, Alessandra Oliveira. Muito obrigada pela participação dos senhores no programa. Primeira pergunta para o senhor. Professor, como é que o senhor acha que é o papel do homem na sociedade no século XXI? Eu acho que a primeira coisa que nós devemos ter em mente quando a gente fala de homem é que a gente não pode falar de homem no singular, né? Porque se a gente fala de homem, a gente fala também de masculinidade. Então, a gente tem que falar sempre no plural. E a gente tem que falar também de diferentes registros de masculinidades que foram sendo produzidos ao longo das distintas épocas. Então, eu acho que o homem de hoje, né, certamente, ele é bem diferente, né, do homem do século XVIII, do século XIX, do século XV, né, porque naquele momento, né, havia outras significações sociais e históricas que produziam um desenho da masculinidade. Então, atualmente nós vivemos num contexto onde alguns signos de masculinidade são reforçados, como a defesa da honra, a virilidade, né? Porém, esses signos deixam de ser hegemônicos e são confrontados por outras significações de masculinidade. Podemos dizer que existem outras significações, né, na contemporaneidade que confrontam significações que a gente define como tradicionais, né, nesse desenho de masculinidade, né? Uma preocupação que nós temos, né, sempre ter em mente é que não existe o homem ou o masculino enquanto uma figura essencializada, né, que é algo que é passado, né, por nossos pais, por nossos avós e que sobre alguns aspectos também é divulgado na mídia de uma maneira geral, né? A ideia de que o homem fosse detentor de determinados atributos que dão a ele né, uma ideia de masculinidade. Então não existe homem em essência da mesma forma que não existe mulher em essência. A gente tem que entender o masculino como um lugar ocupado numa relação de gênero, né? Porque o masculino ele é construído sempre em confrontação com uma ideia de feminino. Por exemplo, se a mulher é vista sob o signo da sensibilidade, né, sobre o signo da leveza, o homem é visto, né, sobre o signo da agressividade, né, sobre o signo da brutalidade, né? Então a gente sempre tem que pensar esses dois personagens numa perspectiva relacional, né, para não correr o risco de essencializar essas categorias. Então não existe homem enquanto essência e não existe mulher enquanto essência. Concordo. Puxando um pouco para o lado da comunicação, a gente pode perceber isso na forma como os jornais trabalham a questão do feminino e do masculino, na forma como a publicidade aparece para representar o masculino e feminino. Então a gente vê que o masculino sempre era representado como o homem, o detentor do poder, né, esse sistema patriarcalista que existia. E hoje a gente já vê a representação da mulher de uma forma diferente, tomando outros lugares, outras posições, e que isso realmente é uma construção social e que tem que ir sendo transformada a partir desse oposto, porque nós somos constituídos do nosso oposto. Então, por isso que é tão importante a gente ter a figura do feminino para que a gente consiga confrontar com o masculino, mas não nesse sentido realmente da essência, de que ser mulher é isso, ser homem é isso. A gente vê que, na verdade, é uma coisa que vai sendo realmente construída e vai passando por uma transformação que é ocasionada pelas mudanças tecnológicas, pela forma da gente enxergar, da gente se perceber, da gente enxergar o outro, pela forma como nós somos representados na mídia, no cinema, na televisão e pela forma também que a gente acaba conquistando algumas coisas, né? As mulheres conquistaram um certo local em que elas não tinham antes e que isso vai confrontar também com o masculino. Então a gente nota, uma coisa que eu percebo, é que esse confronto, ele continua existindo, né, de uma forma diferente, de uma forma nova, mas ele continua existindo. A mulher, quando ela começou a ter um espaço, um destaque social e começou a lutar pelos seus direitos, existia uma tendência de masculinização da mulher,
né, dela pegar algumas características desse referencial masculino para poder falar, olha, eu tenho o direito a trabalhar, eu tenho o direito a fazer isso e aquilo, e acabava pegando algumas referências desse masculino. E eu acho que hoje a gente está passando por uma outra transformação. Acho que os homens estão pegando algumas características que eram vistas como características femininas, apesar de não ter essa essência do que é feminino, né? E a gente está fazendo uma reconstrução, apesar de algumas características ainda estarem presentes, como essa história da virilidade, da traição, que o homem pode trair, mulher não pode. A sociedade ainda trabalha muito com isso, mas a gente nota que está acontecendo uma transformação, uma mudança de local, uma mudança de postura, né, na sociedade. No próximo bloco, vamos discutir as mudanças da sociedade que fizeram com que o papel do homem fosse modificado. Eu volto já. No programa de hoje, estamos discutindo o papel do homem no século XXI. Para debatermos sobre o assunto, trouxemos o doutor em Ciências Sociais e professor da Universidade Federal de Alagoas, João Bittencourt, e a professora de Comunicação da Unifor, Alessandra Oliveira. Professora, a mulher do século XXI, ela gosta do novo homem, aquele que disputa também os mesmos cargos, ou ela prefere que ele seja assim no trabalho, mas em casa continue exercendo o poder de chefia, seja o macho, o chefe da família? Olha, eu vou falar, eu concordo com a ideia de que a gente não tem também só uma mulher, nós temos várias mulheres. Eu acho que ainda existe uma mulher que luta por esse padrão, que ainda quer a volta do padrão, né, de masculinidade, com todas aquelas características socialmente construídas do que é ser o homem, do que é ser o provedor, né? Mas eu acho que a gente está construindo uma mulher que ela é mais independente, ela consegue exercer a sua profissão, ela consegue ter um destaque na sociedade. E, na minha opinião, acho que a mulher ela não quer o mesmo homem em casa, não. Eu acho que a gente quer um outro homem, a gente quer esse homem novo, que consegue lutar, disputar com a gente, mas ao mesmo tempo que consiga compreender a gente. A gente quer um homem que não fique parado naquele padrão de masculinidade, de brutalidade, mas que tenha também delicadeza. Pegando um gancho com a fala da Alessandra, né, eu acho que tem um ponto que eu acho que é crucial, né, e que tem a ver com esse seu questionamento a respeito se as mulheres querem esse novo homem ou preferem o homem num padrão do século XIX, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente também tem que sempre levar em consideração que a relação entre homens e mulheres, masculinos e femininos, né, é pautada por uma relação de dominação, uma relação de poder. Então a gente não pode perder de vista, né, esse elemento, porque a gente sabe que mesmo com todas essas transformações, né, que a gente vê, que o homem, né, e que o masculino vem passando, né, ao longo do século XX, essa desigualdade, essa hierarquia entre homens e mulheres persiste, né, e acho que com toda a sua força, né? Vide os números alarmantes de violência doméstica, né? Vide essa sexualização do corpo da mulher, né, que é um tema, né, que está sempre presente nos comerciais de TV. Então eu penso, né, que a mulher não quer esse homem rústico, bruto, né, que, né, convencionou-se, né, dizer de que a mulher é uma espécie de estar sempre querendo um homem, né, com aqueles atributos forte, viril, de agressividade, né, para ser o seu amante, vamos dizer assim. Eu acho que é uma concepção extremamente machista, eu diria até. Eu acho que diante de inúmeras conquistas que as mulheres, né, foram tendo ao longo, né, do século XX, que eu acho que tem uma coisa que a gente também tem que destacar, né, que os estudos de homens, por exemplo, sobre homens, né, men's studies, né, eles tiveram início nos anos 70, né, e justamente a partir de homens nos Estados Unidos que passaram a se questionar a respeito da sua condição masculina,
né? E que na década de 60 isso era praticamente impossível. Alguns homens já tentavam, de alguma maneira, se aproximar do movimento feminista, mas as mulheres pensavam, não, a gente levou tanto tempo, né? A gente ficou tanto tempo sob o jugo desses mesmos homens que agora querem se aproximar da gente. Então, elas acabaram bloqueando a entrada desses homens, né? Mas, porém, né, nos anos 70, em virtude da própria construção dos estudos de gênero, né, porque antes era estudo das mulheres, hoje em dia a gente tem que falar estudos de gênero, né, então é difícil a gente pensar, por exemplo, a condição feminina sem pensar, por exemplo... Eu tenho até uma pergunta a respeito disso. Quando a gente fala em gênero, a gente fala em machismo e feminismo, isso que o senhor está falando. Seria o machismo uma ideologia e o feminismo também? Se nós entendemos ideologia como uma espécie de obscurecimento, né, de uma relação de dominação, certamente é uma ideologia, né? Agora, é uma ideologia que está dispersa por todo o tecido social, a qual tanto homens e mulheres podem ser, vamos dizer assim, sujeitas desse processo, né? Porque às vezes quando a gente fala machismo, a gente tende a ver o machismo como uma produção de homens que se organizam politicamente para impedir as conquistas das mulheres. Não, existem, por exemplo, mulheres, por exemplo, é muito comum em, sei lá, notícias que falam sobre determinadas conquistas das mulheres, né? Aí você vai abaixo ver os comentários sobre essa notícia, então muitas mulheres falando coisas do tipo, essas mulheres deviam ou estar cozinhando, ou coisas do tipo. Então, para nós vermos que existe uma espécie de cumplicidade, né, mas não é uma cumplicidade do tipo de uma concordância, né, do ponto de vista do consciente. Eu diria que está no inconsciente. Tem um autor que eu gosto bastante, que é o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês. Ele trabalha com a ideia de violência simbólica, né, que é uma espécie de violência que é exercida sobre, com a cumplicidade daqueles que não querem saber que estão sendo dominados. Professora, em relação a isso que a senhora falou anteriormente e o professor completou, a questão de o homem ter a brincadeira do homem e a brincadeira da mulher desde que são crianças, né? O homem, quando ele se descobre homossexual, para a sociedade, na sua opinião, para a sociedade, o papel dele é diferente do homem que continua hétero? Ou o papel do homem é o papel do homem diferente da escolha sexual dele? Eu acho que aí continua o conflito, porque ele vai ser exigido da sociedade. Porque qual é o padrão de masculino na sociedade? O padrão é o homem heterossexual que cuida da mulher, que não chora, que é insensível. Então imagine esse homem que ele é homossexual. Quais são os embates que ele vai ter com a sociedade? Ele vai continuar tendo os mesmos embates talvez até mais fortes, mas ele vai ser exigido da mesma forma. Porque para ter esse padrão de masculinidade, uma das principais questões que a sociedade impõe é a questão dele ser heterossexual. Então, é um confronto, é um embate muito forte. Pegando um pouco... Concordo, sim. Eu com certeza, né, o homossexual, apesar de ser um homem também, ele é pensado, né, a partir de uma outra significação, né, e de uma significação que muitas vezes é relegada ao plano daquilo que se entende como feminilidade. Então, daí a gente, né, quando a gente vai discutir masculinidade, a gente tem que também pensar que existe também confronto, ou confrontos, dentro dentro do campo da própria masculinidade, né, porque tem um autor chamado Robert Connell, né, que atualmente não é mais Robert Connell, atualmente ele é Erwin Connell, que é um transexual, né, é um sociólogo americano e que ele fez uma mudança né, uma cirurgia de mudança de sexo e hoje ele é uma mulher, né, mas ele, né, tem uma produção bastante interessante sobre masculinidade e ele tem um conceito de masculinidade hegemônica, né, porque diferente de alguns possam pensar, o homem também é vítima da masculinidade, porque existe um padrão que é disseminado pela sociedade e todos os homens né, devem, de alguma forma, se engajar, né, ou corresponder a esse padrão de masculinidade. Então, aqueles que não correspondem a esse padrão de masculinidade que nos é exigido, eles são tidos como masculinidades subalternas, que é um outro conceito de outro sociólogo americano chamado Michael Kimmel. E que eu acho que é muito interessante, né, porque também nos ajuda a pensar
que existe uma espécie de luta dentro do próprio campo da masculinidade, porque a masculinidade perfeita, como a professora também falou, né, ela diz, o homem é hétero, né, branco, trabalhador, né, enfim, todos aqueles referenciais. Né? Então, é interessante a gente pensar sempre esse homem, né, produzido a partir de outros marcadores de diferença. Vamos agora conhecer um salão de beleza especializado na figura masculina. Confira na matéria. Com o avanço dos tempos, o homem passou a ter mais vaidade com sua aparência. E isso reflete nos dias de hoje. Corte de cabelos, unhas e limpeza de pele. Se você pensa que estamos em um salão feminino, está completamente errado. Aqui, quem manda são eles. Este salão, localizado em área nobre de Fortaleza, conta com serviço de depilação e até um espaço para noivos, aonde passam um dia recebendo tratamento especial. Sem contar os tradicionais cortes de cabelo e barba. Além disso, o espaço oferece serviços de entretenimento, como bares, jogos de xadrez e pôquer. Então, os homens que frequentam o salão normalmente são pessoas mais que tem um bom gosto, né? Normalmente um cara que já se cuida mais, assim, que já gosta de comprar roupas e de estar bem no trabalho, né? Cuida da aparência assim bacana, né? Então ele já o cara que busca, ele já tem um pouco mais de conhecimento em relação ao que envolve a saúde dele, né? O cara que se cuida, que vai para academia, né? Para Ítalo, a visão de mercado e a exigência de homens e mulheres fizeram com que esta ideia fosse implantada. Hoje o mercado realmente é quase que totalmente predominado por elas, mas é exatamente aí onde apareceu a oportunidade, né? A gente saiu da competição ali, da concorrência e entrou no mercado onde estava em crescimento, porque a mulher se cuida e ela estava exigindo isso do homem. O advogado Rafael Rocha aprova esse tipo de espaço e relata qual sua preferência de serviço. Eu acho muito bacana porque os profissionais eles são capacitados exclusivamente para o atendimento de homens. Busco muito corte de cabelo, fazer unhas e demais serviços de estética mesmo. Professor, um novo homem, ele arruma a casa, pega os filhos na escola, faz as compras do mês. Esses novos hábitos adquiridos por eles nesse século, tornou o homem mais sensível ou não? Eu acho que sim, né? Mas eu só penso que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala desse novo homem, né? Como se ele tivesse passado por uma transformação, né? E que essas relações, né? Essa relação de desigualdade entre os gêneros tivesse sumido, né? Então, eu diria que atualmente a gente está diante, né, de um homem que divide um pouco mais as atividades com a sua companheira, né? Porém, essa diferenciação ainda é muito demarcada, né? É muito demarcada. Eu acho que, tomando um pouco, né, do ponto que foi discutido pela professora, quando a gente, por exemplo, fala da metrosexualidade ou desse homem novo, né, como, né, um homem mais sensível, um homem mais plural, um homem mais aberto às transformações, né, muitas vezes a gente, né, acaba cometendo, né, esse equívoco de não levar em consideração essa clivagem, né, essa desigualdade, essa hierarquia. Então, eu penso que existe sim, né, mudanças, né, mudanças significativas, sim, e que muitas dessas mudanças tiveram, né, justamente como elemento impulsionador a luta das mulheres, né? Acho que se não fosse o feminismo, né, que se não fosse as mulheres, né, os homens estavam aí até hoje sem questionar a sua condição. Né? Até porque seria o grupo dominante e iria continuar querendo ser o grupo dominante. Sim. Então, sim. o Gramsci já falava, né? Sempre vai ter um grupo que está excluído, que quer ter uma posição e vai estar nesse embate. Com certeza, com certeza. Então, essa luta das mulheres, né, foi, né, decisiva e extremamente importante. Agora, eu concordo com o João quando ele fala que não é tão simples assim. Essa história de o homem cuida da criança, ele faz comida, ele lava roupa também. Preste atenção, como sempre aparece como ajuda. O homem Nunca como ajuda a função, mulher. né? Não ajuda. é função dele. Né? Se você for ver, eu também
falando não como pesquisadora nem professora, mas como mulher recém-casada, né? Quando o homem faz alguma coisa em casa, ele fala, olha como eu te ajudei, eu lavei uma roupa para te ajudar. Então é função da mulher. E o homem vai lá e ajuda de alguma forma a mulher. Então, se a gente for ver, a gente continua nesse embate, a gente continua nesse conflito. Com certeza. Professor, esses novos hábitos para a sociedade tornam o homem menos homem? Olha, se nós levarmos em consideração, né, que a sociedade ela é, vamos dizer assim, socializada dentro dessa distribuição do que seria papéis do homem e papéis da mulher, certamente muitas dessas transformações são vistas como uma espécie de feminilização do homem, né? E essa ideia da feminilização, né, é um medo, né, é um medo generalizado, um espanto generalizado por parte dos homens em se aproximarem dessa dimensão, né? Eu fico pensando, por exemplo, na própria construção do Nordeste, né? Tem um livro que é muito interessante, chama Invenção do Nordeste, que é do Duval Muniz Albuquerque, que é um historiador, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E nesse livro ele vai falar justamente que o Nordeste é uma invenção social. É uma invenção social, uma produção, né, histórica, né, que se erigiu, né, em torno de uma espécie de medo de uma modernização que se expressava de maneira intensa por todo o Nordeste, né? Então, construiu-se uma concepção de que esses hábitos novos, né, eram afeminados e iriam destituir o homem da sua masculinidade. Então, esse homem nordestino, esse homem cabra da peste, cabra macho, acabou se aparecendo como uma expressão dessa resistência a esse processo de modernização que se abatia por toda, né, por toda a região. Então, essa concepção, né, de que fulano é menos macho ou mais macho está relacionado a essa ideologia, né, que a gente pode chamar de ideologia, que faz com que a gente atribua determinados papéis ao homem, determinados papéis à mulher. Professor, já que estamos falando assim de Nordeste, né? Tem uma expressão chamada homem barriga branca. Seria esse homem com hábitos, antigamente chamado de hábitos femininos, seria o novo homem barriga branca? Não sei. Assim, se eu entendo o homem barriga branca, né, a expressão popular é do homem que faz tudo que a mulher manda, né? É o melhor de todas as identidades culturais. Então, certamente, né, certamente essa concepção vai mudar, né, para um grupo de homens, né, eles tendem a desqualificar, né, esse homem que né, divide as coisas com a sua esposa, que não, né, trai, enfim, que não trai, que vamos dizer assim, né, é o chamado homem ideal, o homem perfeito sob alguns aspectos, né? Mas para as mulheres, por exemplo, esse homem barriga branca ele não vai ser desqualificado, né? Ele vai ser visto como, né, uma pessoa companheira, uma pessoa que divide as tarefas com ela, né? Então, eu diria que essa ideia do barriga branca, né, é também uma maneira de desqualificar esse homem que está passando por esse processo de transformação. E é cheio de conflito, né? Porque realmente a gente vai ver que socialmente, quando o homem começa a adquirir alguma dessas características, ele pode ser visto como um homem barriga branca, como um homem que deixa a mulher mandar. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que existe um conflito, que se por um lado os homens eles continuam tendo alguns desses padrões, algumas dessas características socialmente construídas do homem viril e tal, ao mesmo tempo a gente vê uma aceitação maior. Hoje em dia não é um xingamento tão grande você falar que o homem é barriga branca, né? E para a mulher é visto como algo interessante, como algo bom. Então acho que é algo que vai sendo construído, que vai sendo alterado, vai sendo modificado. Agora realmente eu acho que a gente tem uma característica diferente aqui no Nordeste. Se a gente for ver Brasil e Nordeste, essa história dessa figura masculina como um homem forte, né? O nordestino é, antes de tudo, um forte, que cuida de casa, que cuida da mulher e que passa fome, faz tudo, mas consegue manter a família como centro, né? Como um homem no centro do poder, do núcleo familiar. Isso é muito forte aqui no Nordeste e não foi desconstruído. A gente permanece com isso. Agora, essa concepção desse homem está dialogando com outras. E algumas conflituosas. O mesmo homem que em algumas situações ele pode ser machista, concordo que ele também pode ter uma certa sensibilidade. Então, se a gente tem um grupo
de homens, que eles querem ser mais sensíveis, que eles querem ser mais amigos, que eles querem ser amantes mais compreensivos, a gente vai notar que vai existir um outro grupo que vai falar não. Né? Para ser a ideia do masculino, você precisa assumir essas características. Então, dentro do da própria concepção do masculino, a gente vai ver esse confronto, esse embate. Isso é bem interessante que você falou mesmo, porque, né, para a gente pegar exemplo de Brasil mesmo, a gente vê homens, coletivos de homens que se organizam politicamente para lutar contra o machismo, né, até homens feministas, né, com sites, com inúmeros blogs, e por outro lado a gente vê homens defensores, né, de uma prática perversa chamada masculinismo, né, que defendem, por exemplo, que fazem apologia ao estupro, né, que fazem apologia à violência contra as mulheres, à violência contra os homossexuais. Então há, né, diferentes formas de masculinidades, né, que são negociadas, e sempre sem perder de vista essa relação, vamos dizer assim, de dominação, né, que divide, né, que continua dividindo homens e mulheres. Essa relação de dominação que divide homens e mulheres, que vem daquele homem primitivo, né? O homem é do século XXI. Não tem nada a ver com esse homem primitivo, ou ainda existe algum vestígio, alguma coisa? Existem muitos, né? Muitos vestígios. Nós somos seres socialmente construídos e a gente não apaga o que aconteceu historicamente, socialmente. Então, nós somos fruto daquilo que os nossos antepassados fizeram, daquilo que a gente aprendeu desde o útero materno, mesmo antes, né, de nascer. Então, é algo que é construído e que a gente ainda mantém algumas coisas. É claro que, como eu falei, nós somos seres complexos, estamos em constante transformação, a gente muda todos os dias e vários elementos vão fazer com que a gente mude. E a gente vê uma mudança da concepção do masculino, isso existe. Só que muitas características, elas ainda estão aí e elas ainda são dominantes. E aí a gente vai ver sempre essa luta, esse confronto para essas outras características. Por que que o homem não pode ser representado como um ser sensível? Quem foi que disse? Como foi construído isso? Quem foi que inventou? É invenção. Não é uma característica inata, ele não nasce com isso. Ele é construído, ele é educado, ele é criado para ser daquela forma. Então, se ele é criado, se ele é educado para ser daquela forma, a gente não pode perder de vista tantos séculos de história da construção do masculino. A gente é fruto daquilo que os nossos antepassados fizeram. Assista agora um breve panorama sobre as transformações deste novo homem. Nas últimas décadas, o homem tem vivido diversas mudanças tecnológicas e culturais, e a sociedade vem se adaptando a elas. Uma dessas mudanças está relacionada ao homem do século XXI. Tabus como homem não chora, homem não faz tarefas domésticas e homem não cuida do corpo têm sido quebrados facilmente nos últimos anos. Hoje, ver maridopes que ficam em casa e cuidam dos filhos, enquanto a esposa trabalha fora, é mais comum do que se pensa. Ver homens em academias e clínicas de beleza cuidando do corpo e da saúde tem se tornado uma cena cada vez mais frequente. Além disso, o homem moderno tem focado mais nos relacionamentos, mostrando a sensibilidade masculina. No início dos anos 80, uma banda chamada The Curry fez uma música chamada Boys Don't Cry, intitulada como Homens Não Choram. Esse novo homem, ele chora, sem culpa. Nem todos. Acho que as mulheres também não. Eu acho que os homens de hoje, eles choram mais, isso já está mais aceito, mas ainda tem um tabu muito grande dessa sensibilidade, né, da gente demonstrar o afeto, demonstrar que é fraco, porque eu acho que o choro demonstra um pouco isso. E por isso que eu falo que nem todas as mulheres também, porque eu acho que o feminismo vai trazer isso. Vai trazer essa história também da mulher, uma forte, da mulher não chora. Né? Tem um filme muito interessante que fala um pouco dessa figura da mulher e do masculino, né? Que é Meninos Não Choram, o nome do filme. Né? Então eu acho que os homens, eles estão realmente mais sensíveis. Não que eles estejam mais sensíveis, é que hoje é possível eles serem mais sensíveis, eles mostrarem essa sensibilidade. Eu acho que os homens sempre choraram. Lá na calada da noite, lá no travesseiro, sozinhos, com a luz desligada, estavam chorando.
Agora eu acho que a gente pode chorar na frente da televisão, a gente pode chorar na frente de todo mundo, mas isso ainda não é tão aceito. A gente tem que ver que é um processo em evolução. Hoje os homens podem demonstrar mais o afeto, mas aqueles que demonstram demais o afeto vão cair naquela questão que a gente estava discutindo da sociedade não aceitada, da sociedade falar, esse não é o seu papel é de enxugar as lágrimas, é de ser o ombro, né? Não de ser a pessoa que está chorando. Então isso ainda é um conflito. Acho que essa que a Alessandra falou, né? Acho que o problema, pelo menos para muitos dos homens, é o chorar em público, né? É o dar vazão a esse sentimento publicamente, né? Mas eu também acho que, concordo com a Alessandra quando ela disse que talvez no quarto escuro, no travesseiro, acho que eles já choraram bastante, né? E que também essa representação do chorar é o que é demonstrar fraqueza, né? Logo, alguém que demonstra fraqueza é menos homem, né? Então, o que a gente aprende com os nossos pais, né? Quando é um menino, por exemplo, a menina pode chorar, mas o menino, se toma um tombo, o pai diz assim, engole o choro, né? Engole o choro, né? Então, há esse aprendizado, né? Esse processo de socialização de meninos que é bem diferente do das meninas, né? Então, o garoto tem que estar a todo instante tendo que provar para os pais, né? E provar, enfim, para os coleguinhas, provar para todo mundo que ele é um homem em potencial, né? Tanto que quando a gente é criança, a gente já viu muito essa história, né? Do menino que chega em casa e fala para os pais que brigou, né? E o pai diz assim, você apanhou, né? Ou bateu? E se ele falar que apanhou, ele vai apanhar mais ainda, né? Então há essa ideia de que né, o homem ele tem que sempre demonstrar, né, segurança, tem sempre que demonstrar que é um forte, porque né, o mundo lá fora é sempre mais hostil do que se imagina, né? Então, como assim, preparando esse garoto para a guerra, né? E que eu acho que é isso extremamente nocivo, extremamente perverso, que a gente está trabalhando nesse processo de dessensibilização, né? A gente precisa realmente de homens que choram, mas não somente que choram, porque você pode chorar e também ser alguém extremamente machista, extremamente homofóbico. Mas eu acho que... E preste atenção quando a mulher, ela aparece em figuras de liderança que antes eram destinadas aos homens, como elas vão pegando essas características de que não chora, de que é insensível, de que é forte, de que luta, de que é uma guerreira, né? E a gente vê como isso é forte. Vamos para um breve intervalo, não saia daí. Abro espaço agora para as considerações finais dos nossos debatedores. Por favor, professor. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, que eu acho que é extremamente importante a gente estar debatendo, né, um tema né, que é atual, né, e que diz respeito, né, a uma questão que é, antes de tudo, política, né? A gente nunca pode perder de vista, né, essa desigualdade, né, que existe entre homens e mulheres, né, e que perdura aí com toda a sua força, né, mesmo diante de todas as transformações, né? Porém, a gente também tem que destacar que a gente está diante, né, de inúmeras transformações, né, do ponto de vista cultural, histórico, social, que faz com que com que se desenhe uma nova masculinidade. Obrigada, professor. Professora. Queria agradecer você, Cília, obrigada pelo debate também, João, gostei muito. Acho que a gente conseguiu fazer um debate que eu acho que é um debate muito interessante para a sociedade. É interessante a gente discutir não só o papel da mulher. O João tem razão quando ele fala que muitas vezes os estudos de gênero, eles focaram durante um período na questão do feminino e agora a gente está sentindo a necessidade de discutir também a questão do masculino porque está tendo uma transformação muito grande. Que lugar é esse do homem? Que papel é esse desse novo homem na sociedade? Que mudanças aconteceram? O que é que a gente ainda quer desse homem? Como é que ele pode ter um novo papel de destaque também, né, nessa nova sociedade, mas que seja um papel que não vá confrontar a mulher no sentido de ter o papel hegemônico e a mulher o subalterno, né?
Então acho que a gente está numa configuração que a gente vai continuar em conflito, porque nós somos feitos de diferenças também. Se a gente não tiver o diferente para confrontar a gente não vai construir a nossa própria identidade. Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente está num período mais plural, que a gente tem essa possibilidade de ser múltiplos, de ser vários, de mudar, de transformar. E a gente tem que aproveitar isso desse sujeito pós-moderno. Nosso programa vai ficando por aqui. Quero agradecer a presença do professor e da professora. Muito obrigado. E eu espero que esse debate tenha te ajudado a entender esse novo homem do século XXI. Eu te espero no próximo programa. Até lá!